paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. No vídeo de hoje, vamos estar lendo o livro de Malaquias, os seus capítulos e os seus versículos, e vamos estar fazendo também alguns breves comentários após a leitura, para que assim possamos compartilhar com vocês no canal alguns pontos interessantes do livro de Malaquias, a qual, infelizmente, muitas doutrinas no dia de hoje se apoderam desse livro para poder justificar uma determinada ação de contribuição em termos financeiros. Mas será que muitas das vezes é isso que o livro está dizendo? Bom, é isso que vamos estar falando através da leitura e através também da explicação da leitura em questão. Então, vamos estar dividindo aqui o livro de Malaquias segundo os seus capítulos, né? E através dessa leitura vamos aos comentários também. Bom, mas antes também, se inscreva no canal, deixa o like se você curtir também, né? É importante, o canal precisa de crescer, né? Para que também esta mensagem possa chegar a muitos também. Então vamos à leitura do livro de Malaquias. Capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizei, em que nós amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos os verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e disseste, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Nisto venho na vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á
aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Bom, aqui terminamos o capítulo 1 de Malaquias. Então vamos aos comentários aqui, né? Bom, Malaquias 1, desde o início do seu capítulo, já mostra para nós aqui algo bastante interessante. Que desde o capítulo 1, Deus está direcionando uma correção a um determinado tipo de povo. E aí nós percebemos que este povo é o povo de Israel. Mas Deus não só apenas está corrigindo este povo de Israel, mas Deus também está direcionando a um determinado tipo de grupo entre o povo. E quando começamos e vemos a leitura, percebemos então que Deus está lidando então com a classe sacerdotal de Israel. Isso é bem interessante, porque se nós, ao lermos Malaquias, sem prestar atenção no que Deus está falando, com quem Deus está direcionando a sua correção, a sua insatisfação, né? Às vezes nós vamos pensar o seguinte, que Deus está corrigindo todo Israel. Mas, na verdade, não. Na verdade, Deus está corrigindo a classe responsável por ensinar Israel. E essa classe responsável por ensinar o povo de Israel é a classe sacerdotal. E é muito interessante que Deus a todo momento fala que ele está sendo desonrado por aqueles que deveriam honrá-lo ali, diante dos sacrifícios, diante da ortodoxia e tradição da lei, do conhecimento de Deus e da aplicação dela. Ou seja, aqueles que tinham conhecimento não estavam praticando segundo o que Deus deixou determinado para ser feito, oferecendo animais ruins para o sacrifício, a qual entrava em contradição com a lei, né? Então vocês percebem então que os sacerdotes, né, eles estão lidando com esse erro, né, em questão. E é um ponto bastante interessante também, que Deus, ele então vê isso como um desrespeito ao seu nome, né? E Deus então começa a repreender essa classe, no caso que é a classe sacerdotal, né? E é bem interessante então que o Senhor a todo momento ele vai e fala assim, que vocês não estão dando o devido respeito ao meu nome. Um dia o meu nome será honrado, glorificado e louvado sobre todas as nações. Então Deus aqui, o próprio Senhor Deus, faz um ato de profecia da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, né? O próprio Senhor Deus já prediz aqui, através da mensagem que ele envia a Malaquias. Para quem muitos não sabem, Malaquias, no hebraico, é as junções das palavras Malaki, que significa anjo ou mensageiro, né? Iá, Malaquiá, Iá, que é Deus, né? Um dos bigramas do nome de Deus, então Malaquiá, né? Que é o mensageiro de Deus, né? O nome Malaquias significa o mensageiro de Deus, né? Então, o Senhor está enviando através de seu mensageiro, né? Então, esta mensagem de correção para um povo específico de Israel. Ou seja, não é o povo leigo de Israel, o povo que não tem conhecimento da lei, mas sim um povo que tem conhecimento e prática da lei e que executa a lei, né? E o Senhor faz então essa profecia, né? Chamando a atenção deles então sobre todo Israel. Então é muito interessante ser observado isso, porque o Senhor Deus ele fala que ele despreza o comportamento dos sacerdotes de Israel quanto a esse ponto em relação
a adoração correta. Então, uma coisa bem interessante que vocês vão observar nesse comentário bíblico, então, é que o Senhor Deus, ele, então, começa Malaquias capítulo 1 já corrigindo a classe sacerdotal e não corrigindo o povo leigo de Israel que não tinha conhecimento, tá bom? Então, essa é a nossa primeira leitura aqui, né? Nos próximos vídeos vamos estar trazendo os outros capítulos e fazendo a mesma coisa, né? Lendo e após a leitura, então, né? Após a leitura, eu vou estar fazendo um comentário assim como eu fiz, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos sobre o livro do Malaquias, né? Porque essa aqui vai ser uma série, né? Dos capítulos da leitura e dos comentários sobre o livro de Malaquias, explicando para vocês aí muitas coisas que permanecem por muito tempo aí, né? Desinformada e até sendo informada de forma mentirosa para sustentar certas coisas que não está escrito nas escrituras, mas sim por causa de homens que têm um coração perversos ou enganadores nos dias de hoje, usam desse livro para que possa favorecer financeiramente a si mesmos, usando algo de forma desinformativa. Então, espero que tenham gostado. Deus os abençoe a todos e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.